Ei, gente, estamos de volta com mais uma edição do podcast da Docton TV, sem ponto final. E olha, começamos essa nova temporada com os entrevistados e recebendo o Daverson Tófano. E temos notícias bacanas para você, nosso telespectador. E começando com essa imagem maravilhosa, olha, troco sua dor por um abraço. Já ouviu falar desse projeto social? Ele já esteve aqui em Caratinga e agora retornando, né, para lembrarmos, esse projeto existe, é interessante, é desafiador e nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Tudo bem, Davidson? Tudo bom, bom estar aqui na Docton, né? Uma casa linda. Já me recebeu algumas vezes. Sim. Né? Até no Casarão das Artes ali, já fiz algumas coisas, né? Então, tô em casa. Seja bem-vindo, viu? É muito bom ter você Obrigado. aqui conosco. Eu já comecei falando que é um projeto desafiador, né? Porque muito. Envolve muita questão emocional, É. doar, você se doar, né? É. Para receber aquele conflito, aquela situação difícil que a pessoa talvez esteja passando. E é um contato humano, né? Totalmente. E é pesado, a gente vê Muito. vários conflitos desde a época da pandemia. A gente sempre fala essa questão de pandemia, Sim. né, Débora? A gente vê Foi um que período muito reflete difícil, né? ainda até hoje, né? A gente vê a questão da pandemia, o isolamento social. Aí com o isolamento social, a gente percebe também a imersão nas redes sociais, ou seja, Sim. mais um distanciamento do contato. Sim. E você vai totalmente ao contrário. Contra a maré. Contra a maré. Contra a maré. Essa que é a né? verdade. E eu queria que você falasse antes disso, né? Quem é esse cara que Quem tá é o aqui? Daverson Tófano, Com né? seu Cara exótico, né? chapéu preto, verde, tá querendo me dar um abraço? Calma aí. Quem é você, né? Contar um Psicólogo, vai pouquinho falar um da pouquinho. sua história, da trajetória. Eu sou Daverson Tófano, sou um cara comum, né? Um comum, porém exótico, né? Porém arrojado também. E sou mineiro, sou daqui, sou da terra, né? Tenho a minha origem aqui, meu nascituro é aqui. Apesar que eu vivi boa parte da minha vida no Espírito Santo, na cidade do Rei Roberto Carlos, né? Lá na cidade de Cachoeira de Itapemirim. Meu pai é de lá, né? Mas você nasceu em Patinga. Eu nasci em Patinga. Nossa, que exílio. E aí cresci aqui, querendo ou não, com muita luta, porque depois que a gente voltou para cá, né? A gente voltou numa outra realidade de vida, né? Porque é uma cultura diferente, né? Espírito Santo, Minas, é muito diferente, né? Mas eu sempre me senti muito mineiro, assim, né? Meus parentes todos são capixabas, na parte do meu pai, que o Tófano é da família do meu pai, né? Mas o Tófano é de família italiana, né? Então eu sou de uma origem também de muito toque, assim. Nós somos de muito toque, muito abraço, beijo. Né? Até assim, as pessoas veem até estranho às vezes, né? Porque, por exemplo, eu com meus tios e primos, homens, né? A gente se abraça e beija, onde tiver. Na rua, na loja. É uma questão nossa, cultural, né? E afetiva. Então a gente tem esse perfil e isso que me envolve, né, essa origem minha, que me levou a buscar o caminho da psicologia, né, trabalhando mais no contato do eu com o outro, né, Sim. nessa perspectiva de tentar ajudá-lo na sua saúde mental, emocional e relacional. Ao mesmo tempo, me enveredando ali pelo caminho das artes, assim, que eu falo que eu tenho uma vida dupla, que é da psicologia, outra no teatro, né? Então, também sou graduado em teatro, e fiz a graduação em psicologia, depois fiz a graduação em teatro, pela UNB. E aí, para mim, a felicidade enquanto psicodrama, assim, que é uma abordagem terapêutica científica que junta as duas vertentes, né? Uhum. Porque o psicodrama é o teatro terapêutico. Então, eu trato pessoas com teatro. Nossa, né? muito E é bem bacana. interessante porque tem um embasamento científico. O psicodrama não é novo, é da época de Freud até, da psicanálise, né? Quando foi criado pelo Moreno, um psiquiatra, né, que inventou essa abordagem, né? Tanto que ele estudou na mesma faculdade que Freud, né? Freud era professor dessa faculdade enquanto ele era aluno de medicina.
Depois ele foi trilhando para os Estados Unidos e lá difundiu o psicodrama como ciência e terapia, né, de vias de fato. Tanto é que o Moreno que criou o termo psicoterapia de grupo. Não existia esse termo, não existia essa prática. Era muito, muito individualizado, mas aí ele foi para o grupo. E eu sempre adorei grupo. Eu sempre gostei de grupo. Tanto é que eu até falo, se eu pudesse, eu trabalhava só com grupo, sabe? Que bacana. Porque é mais potente, sabe? Quando a gente está em conexão e união, num ambiente, né, querendo ou não, seguro e confiável, a gente se abre, a gente se permite e as relações trazem saúde mental, sim. Apesar que nós somos péssimos em relacionar, né? Somos extremamente fracassadores, né? Fracassados nas relações. Ô, David, né? você acha que as redes sociais pioraram essa relação? Eu acho que o piorar que eu vejo assim é quando o mau uso, né? O mau uso piora tudo, né? Tudo que você faz com mau uso vai piorar, né? Sim. E sim, acredito que o que vocês falaram é fato, né? Não é só uma questão de achismo, né? A ciência e os dados Já mostram né? que depois da pandemia houve sim um adoecimento exorbitante mental no mundo inteiro, né? Pessoas que nem eram, tinham nenhum comprometimento emocional e mental desenvolveram a partir da pandemia. Eu adoeci na pandemia. Você adoeceu, eu tive né? Pânico, transtorno de Então ansiedade. você vivenciou, Sim. né? Mas de lá para cá, continua os resquícios, né? Continua se estender com as redes sociais, que ainda se permite, né? A gente ainda não consegue sair desse lugar, virtualmente falando, mas é treino, é exercício, é diário, é todo dia, é prática, né? É permissão, né? De largar. Né? Eu mesmo estou treinando isso também, eu estou... De um ano e meio para cá, eu decidi que quando eu chego na minha casa, eu não quero abrir o celular. Eu não quero, porque eu tenho uma filha de 3 anos, né? Ela é a coisa mais importante naquele momento ali do que a minha atenção ao celular e às redes sociais, né? É um mundo sem fim. É um mundo sem fim. Tanto é que os murais são infinitos, né? Que é justamente para te ficar ali, né? Alimentando e tal. E cheio de imediatismos, né? Você precisa de ver, senão você tá por fora. Você chega na roda de conversa. Quando chega na roda de conversa, né? Não tô sabendo. Você viu? Assunto, você viu? E assim, o que eu acho muito... Ou às vezes o assunto já foi falado no WhatsApp, né? Aí você senta e fica olhando o povo, não falar o quê? Nós já falamos tudo ali. A gente já É conversou estranho, né? no grupo, né? Já falou. Entendeu? Eu tenho colocado isso também assim, às vezes eu me desligo mesmo, eu falo, se for importante, me liga. Aí tem ligado mais. Eu falo, é bom ouvir sua voz, é legal, né? E aí, mas assim, eu vejo também que a rede social virou um muro das lamentações também, né? Um muro de... tem muita coisa que não deveria nem ser compartilhada, a gente está compartilhando, né? E aí isso alimenta mais ainda, né? As pessoas que são fragilizadas emocionalmente. E aí piora mais mesmo, é o que vocês falaram, piora, né? Tanto de postar coisas que não deveriam, quanto postar também, às vezes, uma perfeição que ninguém está atingindo e você vai achar, mas eu não Nem mesmo a consigo. própria pessoa que tá exibindo que é aquele ditado, né? A vida que você não posta dá um trabalho, né? Isso é muito. Eu fico imaginando a pessoa fazendo isso e depois sair em lágrimas, né? E com crise de ansiedade, surtos, bipolaridade, sei lá, o que pode ter, né? Mas ela tem que sustentar, porque a rede social, né, é uma janela de algo, de uma realidade que não existe, às vezes. Existe muito dinheiro rolando ali dentro. Sim. O dinheiro virou atenção, né? Dinheiro virou atenção. Atenção. Quanto mais você tiver atenção, mais ganha dinheiro, exatamente. E a decisão de não, assim, que eu vejo também assim, eu falo assim, gente, aí claro, eu tô falando de experiência que eu também vivencio, tá? De decidir assim, cara, eu não quero seguir você. Eu não quero seguir você. Eu não quero ver o que você faz. Mas todo mundo vê. Cara, eu não quero. Por que eu vou ver se uma vez que todo mundo vê e eu não quero ver o que todo mundo vê? Ou quero ver coisas, às vezes, mais seletivas, mais direcionadas, né? Para poder, talvez, ter mais qualidade do que assistir, do que estiver. Mas, às vezes, é aquela coisa da manada, né? Todo mundo vê, eu tenho que estar seguindo, porque na hora que eu vejo quem segue, tá lá minha vizinha, minha colega, minha tia, minha prima, eu falo, gente, que loucura. E acaba esquecendo da própria dor. Muito. E aí vem a questão da pessoa
né, física, parar e te ouvir. E em troca, ganhar um abraço. E que você tem o projeto recebido, assim, né, Trocador. Há 10 anos já. Há 10 anos. É, Há tava 10 vendo, foi idealizado anos. em 2015. 2015. Foi antes, né, da pandemia. Antes Foi da antes da pandemia, pandemia. foi 2020. Eu queria que É. você falasse assim, o que você percebeu de diferente antes e agora. Tá mais desafiador? Mais intenso. Muito mais intenso intenso. o quê? As dores? As dores, a carga emocional. Antes eu recebia assim, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui para vocês entenderem. Antes da pandemia eu via assim, eu perdi meu pai tem 3 anos. Eu sinto saudade, isso dói, papapá. Beleza, a pessoa fala, né? Então, hoje eu ouço assim, eu perdi meu pai há 3 anos. Eu falo, cara, que loucura. Entende? Assim, mas assim, eu tô dando um exemplo, mas pega isso para tudo, né? Entendeu? Claro que tem aqui que, né, antes era também, tinha um desespero e tal, a intensidade. Mas era menos. Hoje a intensidade está maior. A carga que se coloca naquilo que está sentindo está muito maior. Está exorbitante, está exagerado. Nem a própria pessoa percebe. Às vezes ela percebe, mas a gente vive em negação, né? É. A gente nunca aceita nossas dores, né? Eu recebo muito, às vezes a pessoa vem trocar. É porque eu não chamo ninguém, né? Eu não chamo, não. Você fica ali com a plaquinha, a pessoa vem. Tô ali com a placa, claro, eu tenho, né, contato visual, tal, tento ser simpático no olhar, tal. E a pessoa vem, porque a dinâmica seja espontâneo para você se transformar. Eu não vou transformar Sim. você que A vai pessoa buscar a tem que querer, transformação. né? E aí a pessoa vem, assim, e aí troca, assim. Mas tem gente que chega e fala assim, eu não tenho dor. E ela chega? Chega, Ela vem pra chega. falar que não tem dor. Que legal. Eu não tenho dor, só quero um abraço. Olha, que legal. Aí eu fico, né, tic-tac. Como o psicólogo já tá ali, ó. Aí eu fico assim, pensando assim, que é o exemplo que eu tô falando, da negação, né? Sim. Aí eu falo assim, você realmente não tem nem nada? Aí até, às vezes eu brinco, tá? Às vezes eu sinto que a pessoa tá aberta, eu falo assim, cara, monta um curso. Pô, né, você vai ficar bilionário. Você não tem noção. Você tem a fórmula, entendeu? Você tem a fórmula. Não tem nada na sua história. Não, mas já tá resolvido. Tá ótimo. Então você precisa de abraço, não, amigo. Você quer abraço pra quê? Ô, Davidson, me conta aqui, como é que surge essa ideia? Eu vou pra rua com a plaquinha e te dizer, eu troco a sua dor por um abraço. Angústia. Sua angústia? A minha. Eu formei em psicologia em 2011 e eu passei por um sistema de formação educacional de castração pura, que é o que as faculdades fazem hoje, né? E que no caso eu passei por uma leva de um curso de psicologia, assim, botando muito medo, entende? Não pode tocar, né? Ético, inventando essas coisas, né? Tendo um distanciamento. Eu falei, cara, mas... Aí eu ficava assim lá no curso. Cara, mas eu sou de família italiana. Como é que eu vou fazer isso? Não vou conseguir. Eu vou adoecer. E foi. Olha só. E aí, quando eu cheguei na clínica, assim que eu formei em 2012 ali, eu comecei a vivenciar esse conflito. Eu estava atendendo já, tal. Eu via as pessoas se emocionarem. Às vezes até me pediam um abraço. Você pode me dar um abraço? Ali na sessão, né? Na consulta ali. E eu louco! Gente, eu quero! Né? Mas aí eu não fazia. Aí ficava uma situação constrangedora, eu me sentia mal. Aí ficava, sabe o medo? A neura, né? A neura. E eu comecei a ficar mal com isso, assim. Mal. Aí eu fui fazer um curso de performance artística, que aí trabalhava muito esse negócio assim, o que você tem dentro que gostaria de mostrar para o mundo, falar para o mundo, né? Que ao mesmo tempo passa uma mensagem. E aí veio assim, a minha angústia. Aí eu pensei, olha a reflexão que eu fiz na época, né? Se eu não posso tocar, né, como psicólogo, eu posso tocar como artista. O artista pode. Como artista, eu posso. Posso, é livre. Né? Apesar que hoje está difícil, mas é livre. E aí eu fiz isso. Eu não tinha placa, não tinha esse figurino, eu me vesti todo de vermelho,
camisa, calça All Star vermelho. Botei um papel colado aqui, fui pro Parque Ipanema, lá em Patinga, e comecei a andar. E aí começou a chegar gente, e fila. E eu fazendo as trocas, né? Eu nunca mudei a forma. Sempre foi do início ao fim. Porque se as pessoas acham assim, que quem vai chegar vai abraçar. Na verdade, não. Né? Porque é uma troca. Eu não estou fazendo abraço grátis. Né? Entendi. Ganho um abraço. Não é isso. E eu não abraço, tá? Deixar bem claro que eu não abraço. Não é uma troca. Você me dá algo que é seu e o que eu estou pedindo é só a dor. E na troca eu dou o meu abraço. Então não adianta me empurrar, não adianta tremer, não adianta chorar. Ai, me só. É o meu abraço. É uma troca, tem preço, né? É uma troca. E aí foi dando fila e beleza. Aí quando acabou, eu falei, o que aconteceu? Eu sou um cara estranho. E eu vi de estupro, eu vi de drogadicção há 25 anos, eu vi de traições, eu vi de tudo. Eu devo ter abraçado aquele dia ali umas 50 pessoas, em 1h30, mais ou menos. E aí eu falei, que é isso? Aí beleza, aí passou, decidi fazer de novo. Aí fiz de novo. E eu comecei, aí fui fazendo. Fazendo. E aí depois eu percebi que eu poderia incrementar mais, aí eu fiz a placa, fiz o figurino e me permiti me colocar mais nesse lugar, né? Quando consolidou, né, nessas práticas, indo em faculdades, né, em praças, empresas também, às vezes a empresa chama, pô, faz lá com a gente. Aí virou o projeto mesmo. Virou um projeto e depois eu comecei com o abraço já virou flor, então eu posso trocar, né, eu tenho uma outra placa que chama Troco Sua Dor por uma Flor, é um buquê de flores brancas naturais, o branco que tem a pureza, né, tem o divino, aí eu entrego a flor, né, é bonita essa da flor. Aí tem também o da cor, que aí eu ponho uma tela em branco, aí as pessoas vêm falar dor, e elas pintam o quadro. Então eu tenho vários quadros pintados a várias mãos, que são representações das dores. Das pessoas. E o mais interessante, os quadros são todos coloridos, e o que menos tem de tom é tom escura. Não. Porque tem preto, marrom e cinza. É o que menos tem. Tem amarelo, verde, rosa. Sabe? Interessante. A gente acha que a cor é escura, opaca. Sim. Não é, não. A dor tem vida. A dor tem vida, tem sangue, tem energia. O Davidson, é interessante que o abraço, às vezes no dia a gente dá aquele abraço rapidinho, mas tem dados que depois de alguns segundos, quando 20. você demora, 20, né? Achava que era 16. A pessoa já começa a liberar o organismo, dopamina, né? Já começa a liberar dopamina. Então, um abraço mais prolongadinho. Que é a enzima do amor. Vai te trazendo aquele bem-estar. Né? Todos os meus abraços duram mais de 20 segundos, né? Quando eu faço. Mas antes de sair a ciência falando disso, eu já fazia assim. Legal. Né? Porque eu trouxe um pouco também daquilo que eu vivenciava na minha família. Mas depois que saiu, só confirmou, né? Sim. Falei, legal. E ali você escuta naquele momento. Escuto. Você escuta. Escuto. Você, como psicólogo, não está ali para passar uma orientação. Zero. É só escuta. Vou te ajudar, que eu sou psicólogo. Ali nem psicólogo eu sou. Aí eu vejo que eu sou mais do teatro, das artes, do que como psicólogo. E né? o ser humano, David. Eu pego a escuta da psicologia, eu pego o acolhimento, eu pego a recepção, né? Aí eu faço esse momento da escuta, uma escuta totalmente voltada ao outro, né? Com atenção, né? É eu e você, tanto que às vezes eu estou fazendo com a pessoa está olhando para o ambiente, ela está querendo falar, mas ela fica olhando preocupada. Pra ver se tem alguém escutando. Aí eu falo assim, ei, olha para mim, é só eu e você, isso aqui não existe mais não, filha. Porque a sua dor só está aí, não está aqui. Você carrega, então olha para mim. Aí ela consegue, pum, ela consegue falar. Você vê como que dispersa, Sim. né? Tudo faz pra gente dispersar, né? E aí eu escuto com muito carinho, com muito afeto. E claro, eu escuto. E claro, tem situações que eu preciso fazer algumas perguntas para mim levar ela à essência da dor. Porque para pensar, fala assim, minha dor é meu pai.
Não despertou nada assim, né? Eu falei, Ela, tá, ela e aí? precisa te falar. Aí eu falo, ok, o que tem com seu pai? O que teve com seu pai? Ah, meu pai não conviveu comigo. Aí ela começa, tá vendo? Ah, não conviveu, né? E aí? Ela falou assim, aí foi muito difícil, eu cresci assim, blá, blá. Qual o sentimento? Eu me sinto extremamente abandonado pro meu pai. Eu falo, é isso. Essa é a dor. Aí eu não falo mais, porque senão vira terapia, tá? É. Sim, aí tem que E a ter- pessoa quer falar, eu vejo que ela quer ter um falar. ponto, tem que ter um ponto. Claro, ali. senão eu saio da proposta. Aí eu falo assim, quer trocar essa dor por um abraço? Ela quer. Mas teve gente que fala, não, eu só quero falar. Eu falo, tudo bem. Olha que legal. Já foi um ato de coragem você vir fazer isso, cara. Já deu um ótimo passo. Feedback. De quê? Deles? É. Já Ah, recebeu? melhor, Depois já milhares. voltaram e falaram Já. alguma coisa? Como que foi? Conta. Teve uma jovem, 17 anos, em Patinga, por exemplo, que eu fiz no shopping. Fiz no shopping várias vezes já. Lá no Vale do Aço. Aí eu fiz. Ela, bom, diz ela que ela ficou vendo de longe e doida querendo participar. Doida. Só que ela não foi. Não foi. Isso foi em 2022. Em janeiro de 2022, que eu fazia o Janeiro Branco com o torçador para baixo do shopping. Em 2023 eu voltei. Um ano depois, Aí ela foi. ela estava no shopping. Gente, coincidiu. Né? Eu chamo coincidência, é Deus, né? Aí eu falo, aí ela foi e ela veio e trocou. Aí ela falou assim, eu nem sabia que ela tinha visto em 2022, porque é muita gente, né? Sim. Aí ela voltou, ela falou assim, olha, ano passado eu assisti você fazendo, eu fiquei tanta vontade, mas eu fiquei com vergonha. Porque é shopping, né? O pessoal sai das lojas, fica todo mundo olhando. Eu falo, tá tudo bem. E agora eu não queria nem saber. Na hora que eu te vi, eu fui correndo, eu vim e tal. Aí eu falei assim, aí acabou que nós fizemos a troca, né? Aí ela falou tal. E aí depois disso, ela começou a seguir a gente, falar com a gente, né? Dando esses feedbacks. Começou a espalhar. Mas os feedbacks que eu recebo assim das pessoas, aqueles que querem até gravar, eu gravo. Quer dar um depoimento? Aí a pessoa fala. Tem um monte lá na minha rede social. Eu acho que é importante, né? A pessoa trazer esse olhar também. Não é só o meu olhar, né? E também nas redes sociais o pessoal comenta muito, né? De falar assim, nossa, eu acordo e abro seus vídeos, porque isso me acalenta, né? A minha vida é assim. Já teve gente que me chamou e falou assim, olha, eu sou suicida. E eu olho e me dá esperança de saber que esse mundo tem gente que... Aí eu falo, cara, não desiste, velho. Você não pode desistir. Nossa, A desistência é um caminho que não é uma opção. Entende? Aí eu recebo muito essas falas assim. Agora, recentemente, no TikTok, uma pessoa falou assim, como assim esse vídeo não viralizou? Aí eu falo assim, querida, tá tudo bem. Deus vai viralizar. Não é uma questão minha. É dele. Entende? Aí a pessoa, tô entendendo, então tem um propósito. Tem um propósito. Tudo na vida Tem um propósito. Mas antes não tinha. Antes de 2023 não tinha propósito. Meu propósito era resolver minha angústia. Era muito egoísmo meu, né? Só minha angústia. Porque eu não resolvi a angústia num ato só. Eu tinha que fazer terapia fazendo um tempão. Depois eu fiz terapia de verdade. Né? Mas aí era assim. Mas depois do 2023 que eu tive uma outra experiência na minha vida, eu falo, uau, não é a minha angústia. É pro outro. Né? E quando você falou assim, porque, né, é difícil, dói e tal, né, você se doa. Aí você falou, até refleti assim, gente, eu me dou. É uma doação, uma caridade. Sim, com toda certeza. Mas Cristo se crucificou, ele se sacrificou. Então hoje eu entendo que é sacrifício pelo outro, porque sabe? não deve ser fácil também você ouvir tantas dores ao longo do final do dia. Nossa Aquilo Senhora. te exauriu, assim. Filtrar. Muito. Eu faço de uma hora, assim, às vezes eu faço 1 hora, 1 hora e meia, 2. Aqui eu fiz 2 horas, né? Ano passado eu fiz uma proposta que durava de 11 da manhã a 1 da tarde, no centro, na praça, assim, depois eu dei pelo centro, tá? Para pegar os horários de mau fluxo, gente saindo da escola, vindo da escola, indo almoçar.
E assim, mas desde sempre, desde 2015, assim, toda vez que eu faço, assim, eu saio amassado. Não, é energia. Às vezes a pessoa fala assim, Foi. ah, mas você só fica Toda. parado, ou então andando, Nossa. abraçando. Eu falo, gente, vocês não têm noção. Tá, meu. O que eu recebo não é só a dor, tem uma questão De de energia, Sim. tem a questão espiritual, Sim. tem toda uma questão ali. E eu saio extremamente esgotado, assim, extremamente esgotado. Tanto é que nos dias de hoje, por exemplo, quando antes eu não tinha a minha convicção de propósito, eu só dormia. Dormia, comia bem, mas demorava uns 3, 4 dias para passar. Hoje não, hoje eu vou para missa um dia antes, falo, Deus, bora, porque eu vou sozinho não. Aí eu chego com uma energia bem forte, recebo as dores todas, aí no outro dia, ou no mesmo dia à noite, eu volto na missa, entrego tudo aquilo para Deus. Aí é impressionante, no outro dia eu tô zero, porque eu entreguei, não é meu, entende? E aí com isso eu consigo ter mais retorno rápido de mim mesmo, sabe? Eu consigo voltar rápido. Na sua Agora recuperação. antes eu ficava, mas assim, Remoendo é aquela extremamente pesado Eu mesmo. imagino. Não, com certeza. A gente, Porque eu só recebo aquilo que ninguém É. quer, né? Nós trabalhamos com jornalismo E dou aquilo que diário. todo mundo quer, né? Um abraço. E a gente sabe que não é fácil, né, Débora? É, não. Tentar encontrar o equilíbrio de você não se envolver tanto naquela situação. É. Porque a gente dá notícias de todas as formas, né? É. E às vezes eu Você fico... faz um pedido de ajuda para pessoas Ou até em mesmo situações essas complicadas. tragédias As tragédias são. As complicadas. tragédias tem que noticiar, né? da- E aí eu fico me perguntando assim, gente, eu não posso perder a minha sensibilidade como ser humano. Nunca, Que isso não se torne nunca. algo normal. Eu falo muito pra Deus, falo, Deus, se for pra ter que sentir isso até o fim, que sinta, eu até mais. Mas eu não posso me robotizar. Não pode ficar É a automático. questão da robotização. Não posso. Porque É, aí, não dá, né? aí, tchau. Aí não tem nem mais por que fazer. É. Entendeu? Mas essa oferta da escuta é muito valiosa, né? Porque as Muito. pessoas hoje, assim, até às vezes vai desabafar com um amigo. O amigo, às vezes, não por mal, mas em vez dele ouvir, ele começa a dar um monte de conselho, que às vezes a pessoa só quer ser Escutada. só quer ser escutada. Só ser escutada. Só quer um abraço. Só quer um abraço. Exatamente Né? isso. E essa compreensão mesmo, assim, né? Um familiar, um amigo, né? Um colega de trabalho que você tem mais afinidade, que você possa falar, expressar, não é a mesma coisa. Não. Porque tem uma questão ali de papéis, né? Que tem certos vínculos, né? Até vínculos afetivos, talvez, né? E outra, eles vão falar de um jeito, bom, claro que se for uma boa pessoa, tá? De tentar ajudar. Eu não acho que está fazendo por mal, não. Não, É não na acho que é por mal de perspectiva jeito nenhum. dele de querer te ajudar, mas você não está precisando, sabe? Eu não quero. E aí aquela coisa. E agora o profissional, aí ele é treinado para isso, assim. Ele tem assim, não é que eu não, é aquela coisa também. Ah, mas você não se comove, não se compadece. Eu falo, Claro, é. já tem situação que eu chorei. Entende? Eu me permito, mas eu não fico romantizando e no sentimentalismo. Porque se eu precisar falar a verdade, eu vou falar a verdade. Precisar ser realista, eu vou ser realista. Nada de levar pra dentro de casa. Exatamente. Para massagear a ego, eu posso ter um monte de amiga que faz. Eu posso fazer, né? Eu falo que minha esposa vai fazer unha. Aí tem 16 cadeiras assim, né? Aí um dia eu fui lá. Ela falou assim, vai lá e me espera rapidinho. Eu esperei. Gente, tinha 16 vezes 2, né? Porque a mulher que faz e a 32 mulheres. Todo mundo falando. Eu falei assim, Michele, eu tenho que estar aqui. Aqui é terapia acontecendo. Isso aqui é terapêutica, as mulheres falando e falando de um, de outro. Né? Entendeu? Mas é diferente. Né? Sim. Porque às vezes só quer falar e tal. E treinar essas manicures e pedir você tem que ser mais. Só escuta. Só escuta. Escuta. Mas é desse jeito, assim, a gente tem que saber o papel de cada um pra gente poder saber. Porque senão se a gente fica muito assim, uma coisa que eu ouço bastante também, né? Eu sou um cristão católico religioso, tenho vida de oração, eu tenho minha vida de oração. E estou vocacionando em comunidade católica, quero me entregar mais a Deus, aprofundar em águas mais profundas. Mas eu vejo muita gente falando assim, mas eu fecho a porta e falo para Deus meus problemas.
Eu falo, é bíblico, né? Tá lá mesmo, né? Mas ele não deu conhecimento pra gente se ajudar. Claro. Você está negando o próprio Deus que deu conhecimento para um outro para poder te ajudar mais. Você está cobrando muito de Deus, hein? É a mesma coisa. Você está botando muito na conta, né? Deus deu a sabedoria. Exatamente. Aí não quero fazer, eu não vou. Né? Deus vai me curar. Beleza, não, mas... É surreal, é surreal. Então, mas aí você pode ver, tem pastores e padres com depressão, né? Sim. Tem essa questão acontecendo, né? Pra você ver que tem uma parte humana que precisa ser tratado, né? Às vezes com a ciência mesmo. E a ciência não é contra Deus, é para ajudar a fortalecer. Claro, né? a ciência é E algo a gente de tem Deus, condições da né? gente nos ajudar. Né? É isso que eu passo. Às vezes eu escuto, eu falo. Aí quando eu escuto, eu falo, que Deus tenha misericórdia de você. E esse Deus te adoecimento abençoe. mental, né? A gente vê que ele crescente no mundo, mas sai um dado aí que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, Ele né? é. Ele Que é. loucura, gente. Mas a gente demoniza muito a ansiedade, né? Porque a ansiedade é normal, O que a gente não está Até ela sabendo. virar Uma doença. transtorno, Exatamente. Mas aí que tá. O que a gente não está sabendo fazer é como lidar nessa dimensão. Porque ter ansiedade sempre foi normal, Sim. todos Imagina têm. nossas mães que tinha, né? Vamos falar os avós, talvez, né? Que tinha 5, 6 filhos. Eu não tinha ansiedade, não. A 10 de 50, 30, 40. Claro que tinha, gente. Claro. O pai que tinha que trabalhar para sustentar, porque era mais difícil. Claro que tinha ansiedade. O negócio que nós estamos num nível hoje que é adoecedor. Aí de perda de controle, né? De perda de capacidade. Você vai perdendo mesmo, né? Você vai ficando improdutivo, você fica inviável relacionar às vezes. Né? Pode levar a mais doenças que não tem cura. Sim. Entende? Então, assim, o trem foi para um nível exorbitante. Quando eu adoeci, eu chegava no hospital achando que estava infartando, mas a pressão estava 19, 20. Numa Você dessas, você sentiu infarta isso. mesmo, porque sua Aí pressão- vai. Aí é tchau. Eu fui aí depois de umas 3 vezes, achando que eu estava infartando, aí eu descobri que não era e busquei ajuda, né? Aí o meu médico ainda falou, Quer aposto ver? que você já olhou o coração, você já olhou o estômago, já olhou tudo, né? E a sua saúde mental você deixou por último. Né? Falei, é verdade. Eu fui olhando os sintomas que a ansiedade me dava e ia nos médicos dos sintomas, até entender que aquilo era Eu questiono muito esses da dados mente. também, assim, né? Porque hoje tá tão sensível que qualquer coisinha eu já tenho. Não é assim. Até o DSM-5, né, o CID-10 e tal, tem um tempo para isso se consolidar. Não é num evento. Eu tive um evento agora, eu já tenho transtorno de ansiedade generalizada. Não é assim. Ah, não. de Entende? jeito Mas as nenhum. pessoas estão se colocando assim. A nós que faz essas pesquisas e tal, né, e querendo ou não, né, a questão da medicina também está muito... Chegou lá agora, você falou, já fala que é isso. Então, se pega dados por isso, então todo mundo é mesmo, ele está, né, doente e tal. Verdade. Então, assim, a gente tem que saber dimensionar. Agora, o que você falou é fato. Tem muitas situações que se você for no psicólogo primeiro, você resolve mais Porque eu fui tendo vários mais melhor e sintomas mais barato. físicos. Eu fui tendo vários sintomas físicos, né? Porque Era dores somatiza, de né? estômago, urticária, e esses ataques de pânico que parecia que eu estava infartando. E que é terrível, não é, Débora? Horrível. terrível. Adormecia toda. Você imagina se tem a toda- sensação de morte? É horrível. Tô morrendo. Aí eu fiz endoscopia, eu fui Fez alergista tudo, por causa da fez tudo. urticária, eu olhava o coração. Aí um dia que eu achei meu médico, eu voltei a Ó, respirar. Respirar. a respirar. Porque ajustou, né? Ajustou, e aí é. conseguiu a caminhar com É, e saúde. Que bom que eu busquei ajuda, Claro, com né? E é isso. Olha, eu tive nossa. também, assim, eu nunca tive crise de ansiedade, assim, É não. horrível, né? Porém, Eu tenho. eu sofri uma situação, aí é que a coisa da vida, né? Eu sofri uma situação de assédio moral no trabalho, né? Eu trabalhava num certo lugar e eu sofri assédio moral todos os dias, Nossa, é horrível. entende? E com isso eu fui ficando mais ansioso. Mas por quê? Porque eu não sabia como responder isso. E aí o que aconteceu? Vai piorando. Mas, né? E eu já era psicólogo. Pois E eu é, achando não tá que imune, né, não, essas eu coisas. consigo, tal. Eu consigo, consigo. Na hora que eu vi o trem, eu já estava afastando para o INSS. Olha.
E aí já estava afetando outras coisas também. E aí eu fui fazer terapia. Não, vou fazer terapia. Aí fui fazer terapia, não quero ficar tomando remédio e tal. Mas eu tomei ansiolítico sim, tá? Não demonizo tudo. No primeiro momento, né? A gente precisa ajudou. dessa ajuda. Mas aí depois da terapia eu descobri. Eu me senti ansioso porque eu não sabia falar não para elas. Para essas pessoas. Aí não que eu fui treinar isso na terapia. E eu voltei depois de 6 meses para o mesmo ambiente que eu trabalhava. E fiquei por mais 1 ano e meio. Com as mesmas pessoas. Só que eu era outro. Aí na hora que vinha, aí eu já, não sendo agressivo, eu sabia como responder. Como lidar com aquilo. E eu lembro que na primeira semana que eu voltei, que vieram a enxurrada de novo, de assédio, que eu consegui me posicionar, eles perceberam assim, vai dar B.O. Melhor a gente parar. E pararam. E pararam, aí vai entrando outras questões, né? Aí eu consegui perdoar algumas pessoas, consegui aproximar, né? Pessoas que me batiam. Sim. Tal. Então, assim, aí o ambiente começou... Mas por quê? Mas, aí, tá vendo? Voltou pra mim. Eu tive que fazer. O negócio, às vezes tem gente que vai fazer terapia querendo mudar o outro. Não. Não é? Aí não dá, eu né? tô aqui porque meu marido... Não, é você. Você tá aqui porque é você mesmo que tá errada, que tá cheio de problema. Ah, isso mais do que faz? Mas você tem que tomar uma decisão. Né? Você já... Né? Tem situação que é polícia. Já pensou em polícia? Tá entendendo? Ah, mas aí eu fui criar um ambiente... Ah, então tem outros lugares pra gente poder olhar, você entender, né? Que você tá copiando, às vezes, uma coisa que não tá sendo legal pra você agora. Ou que você tá sustentando uma coisa que vai te fazer mal, que vai te matar, né? Então, tá vendo? A terapia vai ajudando esse processo de autoconhecimento para você, no dia a dia, poder corresponder a uma realidade que é cruel e dura de uma forma que eu consigo agir e não adoecer. Verdade. Muito bacana. O Davidson, nosso tempo, né, Natan? Já tá indo. Ô, Natan. Tá bom que a gente fica conversando. Se deixar, a gente vai. Eu queria que você Tem falasse muito assim, já assunto, tem alguma né? agenda para Caratinga? Como é que ainda são os não? projetos deste Como que faz ano? para te encontrar? Redes Falo sociais? sim. Caratinga sempre foi minha segunda casa, né? Eu sempre fiz muita coisa aqui, né? Pela cidade inteira, na Casa Viva Meraquê, aqui na praça, no Casarão das Artes, na UNEC, na Docto e tal. Então, estou sempre aberto a convites, né? E não só convites, assim, para fazer de forma pública, mas também, às vezes, para uma empresa, né? Para uma entidade, uma instituição, né? Que quer fazer a ação. Eu estou muito aberto, é só entrar nas minhas redes sociais lá, Davidson Tofano, no Instagram, né? davidsonTofano.pc. E nas outras redes sociais é Davidson Tofano. E aí me chama lá, a gente combina dia, horário, tudo direitinho. Uma agenda marcada de imediato, eu fiz agora recente, né? Eu fiz no final do ano passado. Sim. E aí é bom dar um tempinho para dar uma arejada, para circular em mais lugares, né? Mas eu sempre estou em Caratinga realizando ações, eventos, assim, né? Do Troco Sua Dor, do psicodrama, de outras vertentes, né? Então estou sempre muito disponível, sim. Né? Agora, aberto a convites, né? Se vocês querem aí, ó, só me chamar. E quando estiver aqui em nossa cidade, e deixar só uma novamente, mensagem, eu queria deixar só uma mensagem em relação ao que é o Troco Sua Dor, que é uma mensagem, eu fiz um último vídeo agora, no Instagram, que foi um depoimento muito forte que eu fiz, falando do Troco Sua Dor, né? E acabou que surgiu uma frase lá, que agora vai ser a frase que eu vou levar. Que o Troco Sua Dor não tem a ver com apagar a dor. Não vai apagar. Você vai me falar sua dor, não vai pulverizar e sumir, né? Não é sobre apagar a dor, mas é dizer que Deus não te deixou você só. Essa é a mensagem. Você não está só. Agora, muita gente decide, escolhe, não tem forças para estar com uma outra pessoa. Aí ela tem que despertar e perceber que ela não está só. E outra coisa, quando aceitar ajuda, nem tudo vai ser do seu jeito. Não é do seu jeito. Às vezes o que eu posso ofertar para você que está nessa condição é só um abraço. E que pode ser suficiente ou tudo que você precisava naquele momento.
Então, troca sua dor é isso. Né? Depois dessa frase, não tem nem muito o que falar. Foi fundo, né? Foi. Não, é legal que assim, aí eu fiz uma campanha de 15 vídeos, né? E nossa maratona tá dando quase 600 mil visualizações. Né? Ou seja, então a galera tá indo, né? O arroba tá aparecendo aí na sua tela. É legal. Só acompanhar, gente, é muito legal. Vai ser. Muito obrigada, David, Obrigado, pela gente, conversa satisfação. tão enriquecedora, né? Verdade. Porque todos Satisfação. precisam ouvir um pouquinho disso, ouvir sobre saúde mental. É necessário. Né? Buscar ajuda, buscar um abraço. Só quem vive, né, Débora? Só quem Não, eu falo. Só quem vive na pele, né? A gente sai assim, como se você tivesse sem respirar e faz assim. Quando você volta pro seu normal, sei lá se é normal, mas que você volta. Mas é o normal daqui que você dá conta, né? Você parece que você volta a respirar. Mas é isso mesmo. É isso aí. Pessoal, olha, bacana o bate-papo, né? Espero no próximo programa. Até mais. Até mais. Tchau.